você vê, isso aí não começou ontem, isso não é uma moda, não é um improviso, não é uma explosão emocional, não é nada disso. Isto vem de um longuíssimo planejamento de mutação civilizacional. Isso, vamos dizer que isso começa, você pode datar as primeiras manifestações disso em 1920, 1910. Para quem leu, por exemplo, as memórias do escritor francês André Gide, André Gide era um apologista da pedofilia. Naquele momento a coisa não chamava muita atenção, porque era uma raridade. Mas ele, no livro Se le Grand ne meurt, Se o Grão não morre, que é a memória dele, ele conta as aventuras dele junto com Oscar Wilde, na Argélia, lá comendo os menininhos, assim, a preço de banana. E ela dava 2 francos do cara, fazia a festa, né? E ele ainda tinha um pouco de problema de consciência, mas o Oscar Wilde não, é totalmente cínico, né? Então já virou assim uma espécie de moda elegante em certos círculos. Ela era uma coisa tolerada, mas era tolerada justamente por ser minoritária. Mais tarde isso é incorporado pelos círculos globalistas, onde hoje você sabe que tem uma abundância de pedófilos nos altos círculos, e eles começam a impor isso de uma maneira paradoxal. Primeiro, despertando uma paranoia antipedófila. Aqui nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, começou assim: o homem adulto olhou para uma criança na rua, sorriu, pronto, já está suspeito de pedofilia. No Brasil chegaram a prender um turista italiano que estava com a neta no colo, deu um beijinho na neta, pronto, pedófilo. E espalharam isso aí, lançando a suspeita de pedofilia, em geral, sobre pais e mães. Em seguida pegaram a onda dos padres pedófilos. Se você for ver todas as comunidades do mundo, aquela que tem menos pedófilos no mundo é o clero. Foi justamente ali que fizeram barulho. Se você pegar outras classes sociais, por exemplo, funcionários da ONU, espalhados no terceiro mundo, pedofilia ali é endêmica, isso aí a mídia não fala. Então pegaram-se os pais, as mães e os padres, quer dizer, justamente aqueles que representariam a bala mais conservadora da sociedade, estes são suspeitos da pedofilia. E isto, de uma maneira aparentemente paradoxal, prepara a fase seguinte, que não é a da propaganda da pedofilia ainda, é a da dessensibilização. Quer dizer, você vai acostumar o povo com cenas que sugerem pedofilia de longe, de uma maneira mais ou menos sutil, até que eles não reparem mais. Isso é baseado, vamos dizer, na chamada constante de Durkheim. Emile Durkheim, fundador da sociologia, e diz o seguinte, que uma sociedade tem uma capacidade limitada de suportar a anormalidade. Então, quando uma anormalidade dura X tempo, ela é normatizada automaticamente. Quer dizer, a cota de anormalidade que a sociedade aguenta perceber é limitada, e ele tem toda a razão. Além disso, existe outro princípio, o princípio dialético fundamental. A mente humana funciona por contradições. Você, para entender uma noção, você precisa pegar a noção contrária. Todo pensamento humano é feito por contraste, claro, escuro, quadrado, redondo, né, o círculo e reta, e assim por diante. Né? E por causa disso mesmo, o movimento da história humana, da sociedade humana, não é linear, ele é sinuoso, ele vai e volta. Isso já foi descrito, em termos muito mais profundos, pelo filósofo alemão Georg Friedrich Hegel, no começo do século XIX. Isso é absorvido por Karl Marx e depois por toda a tradição comunista, e eles aprendem o jogo dialético da sociedade, ou seja, você não faz uma propaganda linear. Quando você quer obter um resultado, você não sai apregoando aquele resultado. Você cria uma contradição, você cria um conflito que vai produzir aquele resultado, com o efeito do conflito e não da propaganda linear. Por exemplo, se você quer, vamos dizer, queremos abolir a resistência à pedofilia, tá certo? E depois eu explico talvez hoje ou outro dia eu explico por que eles querem isso, mas não é esse o ponto agora. Então, você começa, paradoxalmente, por combater a pedofilia onde ela não está. E você cria um alarme geral. Então, ora, pensa, veja a sutileza do negócio. Se todos os pais e mães são suspeitos de pedofilia, a pedofilia é endêmica. Se ela é endêmica, ela é normal. Entendeu a sutileza? Agora, quando você vai ver, assim, objetivamente, os casos de abuso de criança, 80% deles acontecem em famílias separadas, famílias de casais separados,
E a iniciativa vem do quê? Do padrasto. O padrasto é o estuprador estatístico por excelência. Não houve nenhuma suspeita em cima dos padrastos e não houve nenhuma suspeita em cima do divórcio. A suspeita vai em cima dos pais e mães e dos padres. Está entendendo? Quer dizer, é um jogo muito sutil e sinuoso. O pessoal conservador, liberal, não tem prática dessas coisas. Eles nunca estudaram nem Hegel, nem marxismo, nem coisa nenhuma. Então eles ficam aí como crianças, tá entendendo? Sendo surrados por adulto, sem perceber as coisas. Ficam indignados, bravos e tentam reagir, mas dão tiro no escuro e às vezes tiro no próprio pé. Tá certo? Então, este é o problema brasileiro. Nós não temos uma elite intelectual capacitada a estudar essas coisas e criar estratégias inteligentes para reagir a esse negócio. Né? Então, a gente vê agora, o pessoal ficou indignado com esse negócio das expulsões, vai direto para a justiça, o juiz vai lá e fala, não tem pedofilia nenhuma, acabou. Né? Então, ali não tem uma propaganda da pedofilia, tem uma dessensibilização, que é uma coisa difícil de você enquadrar criminalmente, mas que, pensando bem, é até mais perversa do que a propaganda ostensiva. Então, isso é o que eu acho que está acontecendo agora. Quer dizer, eles estão... enganar brasileiro é mais fácil do que tomar doce de criança. Isso é mais fácil do que praticar a pedofilia. Então, eu acho a coisa mais urgente, nós temos que preparar uma elite intelectual. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de guerra cultural, o pessoal no Brasil acha que guerra cultural é propaganda. Eu falo, vocês estão absolutamente... Isso é muito primitivo. A guerra cultural começa em altíssimos círculos intelectuais e científicos. Leva anos até isso se transformar numa questão pública. Você verá, agora, por exemplo, depois de todos esses anos de dessensibilização, preparação do ambiente, começam a surgir teses científicas em faculdades de medicina, etc., de que a pedofilia não é uma doença, ela é uma orientação sexual que não dá para mudar. Assim como fizeram com o gaysismo, com a homossexualidade. Uma orientação sexual é imutável, você nasce assim. Nada disso está provado. Mas, quando começam a aparecer teses científicas em grande número, isto pesa na comunidade científica. Você não tem a prova científica, mas você tem o peso da opinião de uma parte da comunidade científica. É ali que começa a guerra cultural. O povo nem fica sabendo. Isso começa, quer dizer, com 40, 50 anos de antecedência. Quando chega na fase da propaganda aberta, porque já está tudo preparado. Você já ganhou todo o establishment universitário, já ganhou toda a classe artística, já ganhou toda a grande mídia. Então, aí, praticamente, a guerra está perdida, a não ser que o povo reaja, mas tem que reagir de maneira inteligente. Você ficar bravo e sair fazendo acusações, esse é pedófilo, né? Você vai se ferrar. Não é assim que se faz. Né? É de 1980. Esse é um dos mais famosos líderes gaysistas da França. E ele publica em 1980 este livro. E esta é uma defesa aberta da pedofilia. Não é para a massa, não aparece no jornal. Isso aqui é para intelectuais. Então ele faz, você vê, hoje em dia, se você faz alguma ligação entre homossexualismo e pedofilia, o movimento gay inteiro estrela. Não, isso é calúnia, etc. Mas quem inventou essa ligação foram eles. Um líder gaysista que associou uma coisa com outra. Não foi nenhum conservador, nenhum católico, nenhum protestante. Né? O pessoal não sabe dessas coisas, não acompanha. Veja, para você saber o que uma corrente política vai fazer, daqui 10, 20, 30 anos, você precisa começar a acompanhar as discussões entre os seus intelectuais. Gente de primeiríssimo plano. Entendeu? Então, para isso, você não pode exigir que o povo acompanhe tudo isso. Você precisa ter também o seu grupo de intelectuais que acompanha, discute, etc. Às vezes, sem nenhuma intenção de tomar uma atitude direta, está apenas diagnosticando. Né? Mas se você não tem diagnóstico, como é que você vai ter a terapêutica, meu Deus do céu? Então é isso que os brasileiros estão tentando resolver doenças que eles não têm a menor ideia de quais sejam. Eles pensam que o inimigo está aqui, mas ele está ali.